acompanha um homem que, após o fim de seu casamento de 25 anos, lida com as consequências emocionais e financeiras do divórcio. Ele reflete sobre o esforço que dedicou à casa da família e à criação dos filhos, e como as decisões unilaterais de sua ex-esposa o deixaram amargurado. Mesmo após seguir em frente e começar um novo relacionamento, ele é surpreendido por mensagens de sua ex, reacendendo velhas emoções e o levando a refletir sobre o que perdeu ao longo dos anos. Enquanto isso, em outro relato, um jovem reflete sobre seu relacionamento de mais de 2 anos, marcado por amor, mentiras e traições. Mesmo após várias reconciliações e promessas quebradas, ele luta para se afastar. Ao se envolver com outra pessoa, começa a questionar seu próprio comportamento e o futuro do relacionamento, mesmo ainda nutrindo sentimentos por sua ex. Ex-esposa retorna 5 anos depois. Cerca de 5 anos atrás, minha esposa de 25 anos decidiu que não estava mais apaixonada por mim. Inscrevi-nos para a terapia de casal e ela desistiu após 3 sessões. O motivo dela era que cabia a mim fazê-la se apaixonar por mim novamente. No ano seguinte, foi decidido que iríamos nos divorciar. Ela também faz um acordo em que vendemos a casa depois que os últimos 3 filhos se formarem no ensino médio. O acordo é bastante unilateral a seu favor. Ela quer que a casa seja avaliada no momento do divórcio e eu recebo 50% do seu valor naquele momento, não quando for vendida. O que acontece alguns anos depois. Algumas coisas sobre a casa. Fica em um subúrbio muito bom para Seattle. Eu a encontrei no final dos anos 90 por 75 mil. Nós a compramos e alguns anos depois tivemos nosso primeiro filho e ela decidiu ser uma dona de casa. Eu estava bem com isso. Nos próximos 5 ou 6 anos, tivemos nossos outros 3 filhos e a vida era boa. Eu trabalhava em período integral e durante esse tempo eu mesma consertei a casa. Originalmente tinha 30,48 metros quadrados, então conforme a família crescia eu fui acrescentando conforme precisávamos de espaço extra para as crianças e eventualmente construí a garagem independente, e eu mesma fiz todo o trabalho. Ela era uma dona de casa. Foi assim conforme as crianças foram crescendo. Quando os 2 mais novos estavam na 7ª série, comecei a insistir para que ela conseguisse um emprego ou talvez voltasse para a faculdade ou fizesse algumas aulas sobre alguns interesses que ela pudesse desenvolver em uma carreira que ela gostasse. Nada aconteceu, mas ela conseguiu alguns empregos onde trabalhava meio período e ganhava o salário mínimo. Eu mantive as contas pagas e forneci uma casa e uma vida estáveis e agradáveis para nossa família. Eu até comecei a ser assistente técnica de futebol e beisebol para os times infantis para que eu pudesse passar o tempo depois do trabalho com eles. Durante esse tempo ela foi uma ótima parceira, esposa e mãe. A vida era boa. Então, como você sabe, começamos o processo de separação. Acabei convertendo nossa garagem independente em um apartamento para morar enquanto resolvíamos as coisas e eu também não queria viver longe dos nossos 4 filhos, 15, 17 e 20 na época. Fica bem estranho com o tempo. Ela quer que dividamos o tempo no apartamento da garagem a cada 30 dias, onde trocamos. Durante esse tempo, decidimos nos divorciar, então era oficial. Então, agora já faz mais de 1 ano e meio. Eu segui em frente e comecei a sair com alguém e ela está recebendo cartas de amor pelo correio de alguém. Eu não me importava se ela estava saindo com alguém, mas as cartas entregues na casa onde as crianças pudessem vê-las. Isso foi difícil. Começamos a negociar o divórcio e ela inicialmente quer pensão alimentícia para o resto da vida. No estado de Washington, geralmente é 1 ano de pensão alimentícia para cada 5 anos de casamento e ela não ficou feliz com isso. Mas tudo bem. Nós fazemos um divórcio mediado e eu concordo em pagar 5 anos de pensão alimentícia, que totaliza cerca de 125 mil, 2 mil por mês, para ela. Além disso, se você não sabe, ela recebe esse dinheiro de graça e eu tenho que pagar os impostos sobre ele. Mais uma coisa ruim sobre a qual estou amargurado. E até aquele ponto estou pagando por tudo. A hipoteca, serviços públicos, comida, etc. Como se fossemos uma família feliz. Então, depois dos 2 mil que ela recebe de mim, nossas finanças são calculadas e nós dois devemos ganhar o mesmo. Ela está um pouco cansada do salário do seu trabalho de meio período. Então ela deve me pagar $200 por mês. Ela não acha justo. Então alguém quer adivinhar por quantos meses ela realmente paga esses $200 para mim? Tenho certeza de que você sabe a resposta
resposta é zero. A propósito, o divórcio foi finalizado e eu me mudei. Durante o divórcio, conheci alguém e nos demos bem. Na verdade, estamos morando juntos há 4 anos. O cara dela se muda para a casa que eu encontrei, consertei e paguei por 25 anos. Uma das crianças morou comigo por 1 ano por causa da pandemia e as outras crianças decidem ficar na casa. Não por causa do relacionamento comigo, mas me mudei para cerca de 45 minutos de distância e eles têm amigos lá e estão trabalhando mais perto da casa de infância. Eu e as crianças temos um ótimo relacionamento. De qualquer forma, nos últimos 2 anos dos nossos últimos 2 no ensino médio, tudo o que recebi dela é que preciso de mais dinheiro para as crianças. Tenha em mente que estou dando a ela pensão alimentícia e dinheiro mensal para as crianças também. Quando eles fizeram 18 anos, eu disse a ela que daria dinheiro às crianças diretamente para eles e não por meio dela. Ela, por sua vez, começou a cobrar aluguel das crianças e lembre-se do apartamento que construí. Ela cobrou do nosso filho mais velho 700 por mês para morar lá enquanto ele ainda estava na faculdade mal conseguindo sobreviver. Também comprei todos os carros dos meus filhos. Paguei o carro de saúde e o seguro do carro também. Foi um momento difícil para mim. Então, eventualmente, ela se ofereceu para comprar a casa imediatamente. Ela me ofereceu 60 mil. Eu literalmente ri dela. Eu respondi com 125 mil e nada mais de pensão alimentícia, o que representou uma redução de 25% porque eu estava descontando a pensão dela de uma só vez. Ela afirmou que merecia cada centavo da pensão alimentícia. Toneladas de idas e vindas. A essa altura, estou farto disso e de lidar com ela e aceito 100 mil só para terminar com ela. Então, agora, não tenho nada para mostrar por 25 anos de trabalho. Estou tão amargurado com isso. Cerca de 1 ano atrás, minha filha ia começar a faculdade no Alasca. Ela e seu namorado de longa data, os 4 anos no ensino médio, iriam para a mesma faculdade e, claro, eles terminaram 30 dias antes de irem embora juntos. Tenho que me esforçar e pagar cerca de 5 mil para levá-la até lá. Eu vou com ela para acomodá-la. Mencionei a minha ex que ela deveria ajudar com o custo também. Ela disse que foi um acordo feito com nossa filha e que ela não ajudaria com o custo de forma alguma. Claro, tudo o que penso é em todas as vezes que ela me ligou pedindo mais dinheiro para ajudar as crianças. Estou furioso só de pensar nisso. Desde então, não mandei mensagem para a ex, nem mesmo relacionada às crianças. Então tem sido uma jornada difícil e eu tenho lidado com uma tonelada de emoções. Eu continuei vendo o conselheiro de vez em quando para manter minha cabeça no lugar. Eu sinto que perdi tudo e nesta economia não há como eu comprar outra casa minha, mesmo ganhando o dinheiro que eu ganho, o que é muito bom. Estou amargurada e chateada, mas todos os dias as coisas se alinham e eu aprendi a seguir em frente. Então, depois de 5 anos de altos e baixos, eu recebo uma mensagem da minha ex. Ela está falando sobre como ela deseja que ela e eu possamos ser amigos, esperando que um dia possamos passar um tempo juntos com as crianças nas férias ou algo assim. Então ela diz: eu realmente nunca quis me divorciar de você, ou foi apenas como as coisas funcionam. Tudo o que consigo pensar é que ela está me escrevendo essa mensagem da minha antiga casa que agora vale 1 milhão, onde ela mora com o cara dela. Será que ele sabe que ela está me enviando isso? Isso realmente me traz de volta e mexe com minhas emoções de novo. Ela está tentando te trazer de volta por dinheiro e te machucar emocionalmente. Parece uma narcisista para mim que pertence às ruas. Foque em ficar feliz e seus filhos e não no passado. Você não está sozinho e muitas mulheres estão destruindo famílias para viver o estilo de vida e elas pertencem às ruas. O que ela descobriu é que os homens que estão por aí dispostos a namorar a faixa etária dela são, na maioria, perdedores esquisitos e a grama não é mais verde. Eu fui casado por 18 anos e a mesma situação que você. 5 anos depois, ela quer se reconciliar e resolver as coisas. Permanecemos em bons termos principalmente porque eu mordo minha língua e não respondo quando ela me provoca ou diz algumas coisas que fazem parecer que ela é a injustiçada. Eu simplesmente deixo isso passar e não me envolvo em discussões infantis sobre o porquê nos divorciamos. Eu me vinguei da minha ex-namorada depois de voltarmos. Minha ex e eu estamos namorando há mais de 2 anos. Começamos quando ela estava no último ano do ensino médio e eu no 2º ano da faculdade. Ela foi meu primeiro relacionamento de verdade. Perdi minha virgindade com ela. Tive tantas experiências novas com ela que nunca tive antes. Eu amava essa garota com tudo. Para encurtar a história, eu a peguei em algumas mentiras brancas e eventualmente me deixaram desconfiado. Eu nunca desconfiei dela até essas mentiras brancas. Então, quando tive a chance de olhar suas mensagens, encontrei tudo. Isso foi em meados de 2022. Ela estava me traindo desde o início do nosso relacionamento até aquele ponto. Nós terminamos e então rapidamente voltamos depois que ela me prometeu o mundo e tudo. Ela então terminou comigo 1 mês depois porque se sentia distante. Na verdade, ela estava entrando em um relacionamento com alguém novo com quem ela me traiu em sua faculdade fora do estado. Nós terminamos e eu nem soube disso até meses depois. Ela voltou para nossa cidade natal e
e nós voltamos. Eu poderia escrever um romance sobre isso, mas essencialmente fiquei por causa do meu trauma de criança. Ela me prometeu o mundo tantas vezes e mentiu para mim ainda mais vezes do que prometeu. Ela me deixou por outra pessoa novamente em meados de 2023. Eu estava convencido de que tinha acabado. Então ela começou a ligar de números desconhecidos e implorar e suplicar. Nós voltamos e ela se encontrou com ele novamente em segredo, etc. Eu até encontrei evidências de que ela traiu de 2 a 3 meses atrás, depois que estávamos aparentemente em um lugar incrível. Ela traiu com mais de 10 pessoas diferentes confirmadas. Agora, algumas noites atrás, conheci uma garota no meu trabalho. Nós nos demos bem e eu dormi com ela. Decidi que queria ver qual era a emoção de aproveitar uma oportunidade que se apresentasse. Minha ex sempre fazia isso. Bem, foi bom no momento, mas depois de ver minha ex mentir na cara dela sobre meu paradeiro, foi uma bagunça. Chorei muito esta manhã e me sinto enojado. Eu deveria ter terminado as coisas antes de fazer isso. Minha ex e eu estamos juntos novamente exclusivamente como combinamos, mas eu fiz isso e acho que isso me validou no sentido de que sou capaz de ficar com outra pessoa e ser tratado muito melhor. No entanto, eu realmente amava essa garota e não consigo acreditar que chegou a esse ponto. Digitar isso me faz sentir validado novamente. É fácil esquecer todas as vezes que ela me traiu quando era muito. Ela tem sido tão amorosa ultimamente, mas não sei se consigo mais fazer isso. Atualização. Contei a ela hoje por um longo telefonema. O telefonema começou doce, mas então entramos nos problemas do nosso relacionamento e como eu passei por um momento extremamente difícil. E como ficar aqui mudou quem eu me tornei. Nós dois estávamos chorando depois que confessei a verdade. Ela queria mais detalhes. Embora eu estivesse hesitante, imaginei que não poderia mentir. Ela ficou fria e terminou as coisas ali mesmo. Não posso dizer que esperava algo diferente. Eu ainda amo e já sinto falta dela. E de alguma forma sonho com um futuro que envolva nós dois. Gostaria que pudéssemos refazer tudo corretamente. Ou talvez eu esteja ligado a um trauma. No entanto, ela foi meu primeiro amor e eu tenho sentimentos verdadeiros por ela. Nunca esquecerei o relacionamento que tivemos. Vejo muito julgamento acontecendo neste post. Eu queria te dizer que eu também já traí um parceiro por vingança antes, depois que ele me traiu várias vezes. De uma forma doentia e distorcida, eu queria machucá-lo tanto quanto ele me machucou. Eu confessei no dia seguinte, nós acabamos terminando e certamente foi para o melhor, olhando para trás. E meu ex nunca aprendeu a lição como eu queria. Até hoje, 10 anos depois, ele ainda está traindo. Mas, não se sinta como essa pessoa horrível por fazer o que você fez. Eles trouxeram isso à tona em você. Você era um personagem secundário na mente dela e você não traiu. Você estava em um relacionamento aberto unilateral. Você simplesmente não recebeu o memorando. Você não pode trair alguém que não está em um relacionamento sério. Você é o seu encontro casual sazonal e ela está te manipulando se ela já te deu essa impressão. Pessoalmente, eu dou a ela menos de 3 meses antes que ela saia da reserva e te machuque novamente. Apenas tenha uma conversa aberta e faça com que ela seja honesta. Se você quiser testá-la, ofereça um relacionamento aberto, ético e não monogâmico. Minha aposta é que ela vai aproveitar a chance. Ao fazer isso, você tem que decidir se isso é algo com que você pode lidar.